Hoje nós vamos te contar a maneira mais eficiente de ingressar no mercado financeiro. Eu sou Matheus Miller. Sou Gabriel Ferraz. Nós somos sócios aqui no Meu Manual do Mercado. Fica ligado com a gente. Bem, pessoal, antes da gente prosseguir com o vídeo, já vai se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e curtindo o nosso conteúdo para que esse vídeo possa chegar até mais pessoas. Recentemente, a gente lançou um vídeo sobre quais são as áreas do mercado financeiro. Hoje, a gente vai comentar um pouco sobre como se destacar em cada uma dessas áreas, através das certificações profissionais. Lembrando que no vídeo que a gente lançou, nós falamos sobre pelo menos 5 áreas de atuação dentro do mercado. Falamos sobre carreira como analista, aqueles profissionais que vão se dedicar diretamente a analisar produtos no mercado. Falamos sobre a carreira de assessoria, de consultoria. Falamos também sobre a carreira jurídica dentro do mercado, sobre a carreira de gestão de fundos de investimento, gestão discricionária. E hoje a gente quer falar sobre as certificações que são exigências ou que qualificam um profissional a trabalhar com essas áreas. Lembrando que essas certificações elas vão te destacar, ou algumas delas vão ser obrigatórias, mas elas não são a garantia de que você vai ser o melhor profissional possível. Mas o mercado, com certeza, vai te olhar de uma forma diferenciada, te dar muito mais credibilidade, porque ele vai saber que você dedicou um bom tempo de estudo, um bom tempo de exclusividade da sua vida para tirar essa certificação. Então, no mínimo, você vai ser olhado como um profissional diferente dos demais. E a primeira área, foi a área que pessoalmente eu comecei e me senti muito acrescentado por ela, foi a área bancária. Então, para se trabalhar no mercado financeiro, especificamente dentro dos bancos convencionais, você precisa tirar a CPA 10 e a CPA 20. Essas são certificações básicas, certificações que não vão te exigir tanto tecnicamente, mas que vão te dar um panorama geral de mercado muito interessante. Então, profissionais que têm CPA 10 e CPA 20, eles conseguem ter uma visão de mercado aprofundada e geral, de modo que eles possam atender os seus clientes nos bancos. Por exemplo, no meu caso, na época que eu trabalhava no banco, era uma exigência imensa e o profissional que conseguia tirar as certificações, principalmente ali a CPA 10 e depois a CPA 20, já conseguia ter uma distinção muito grande com relação aos demais profissionais. Isso fazia com que ele alcançasse promoções. Se você tirar as certificações bancárias, você já vai conseguir ter um destaque, vai conseguir concorrer a alguma vaga num banco tradicional. Com certeza você vai conseguir um distintivo bem vantajoso com relação a outros candidatos que não possuem certificações. Uma segunda área do mercado financeiro é a área de assessoria de investimentos. Dentro dessa área, você vai atuar diretamente com o cliente, montando estratégias, apresentando produtos, entendendo o momento de vida do teu cliente. Para essa área de atuação, você precisa obrigatoriamente ter a certificação de agente autônomo de investimento, que é aplicada pela Ancord. Então você precisa dedicar um tempo de estudo para uma certificação que é obrigatória, diferentemente das certificações que são bancárias, que a gente comentou agora há pouco, CPA 10 e CPA 20. Essas, elas são qualitativas. Já a da Ancord, ela é uma certificação obrigatória. E muitas vezes a gente que atua como assessores de investimento, a gente se para pensar e fala, poxa, será que vale a pena realmente ter uma certificação? Ou mesmo, será que eu vou gastar meu tempo com uma certificação que às vezes meu cliente ele nem vai entender, ele nem conhece essa certificação? E aí geralmente a gente para pensar e chega à seguinte conclusão: o mais importante é que você tenha segurança para atuar com o seu cliente e que dê bons resultados. E para isso, um tempo dedicado ao estudo, ele nunca vai ser um desperdício de tempo, ele sempre vai agregar. Você com certeza, dentro dos tópicos exigidos nas certificações, você vai conseguir ter aplicabilidade prática desse conteúdo com o teu cliente. Lembrando que, apesar das certificações anteriores, CPA 10 e CPA 20, serem mais qualitativas, existe uma política interna de cada instituição que exige ou não as determinadas certificações para poder promover determinado profissional. Uma terceira área que a gente citou aqui também em vídeos anteriores é a área de planejamento e consultoria financeira. Para trabalhar com esse tipo de atuação, o profissional precisa submeter um exame chamado CFP, que é aplicado por um órgão chamado Planejar. Para essa função especificamente, o profissional vai se habilitar a trabalhar com planejamento fiscal, planejamento sucessório, lidar com as peculiaridades das finanças de determinado indivíduo, podendo planejar o patrimônio daquele cliente como um todo, não só investimentos
mas também seguros, o próprio Life Planner, que a gente fala de um estilo de vida que possa se adequar ao perfil do cliente, reeducação financeira, enfim. O profissional CFP, ele vai poder atuar de maneira geral, fazendo diagnósticos do cliente, criando políticas ali para poderem ser aplicadas àquele contexto da vida daquele cliente, planejar talvez até uma morada fora do Brasil. Lembrando que essa é uma certificação internacional, né? Então vai ser válida em vários países do mundo, onde elas são aplicadas com a mesma estrutura, com o mesmo escopo, dentro de algumas particularidades locais, mas como o Matheus falou, ela vai te dar um amplo espectro de ferramentas que você vai poder atender seu cliente. E novamente, agrega valor não só como um planejador financeiro. Às vezes você é um agente autônomo de investimento, mas você quer se destacar, você quer se credenciar, ter no seu currículo e nas suas ferramentas de trabalho uma certificação que vai te dar com certeza uma melhor visualização do seu cliente, seja da parte patrimonial, seja da parte de seguros, seja do planejamento tributário, de aposentadoria. Então, sem dúvida, essa é uma certificação excelente para você que deseja iniciar e trabalhar ou ascender profissionalmente no mercado financeiro. Lembrando, o Gabriel falou e eu queria só frisar mais uma vez, você não precisa querer atuar como profissional CFP, um profissional que trabalha com consultoria e planejamento financeiro, para tirar a certificação da Planejar. Você pode ser um assessor de investimentos ou até mesmo um bancário de alta, médio, até varejo, mas é interessante que você tire essa certificação para que você tenha distinção profissional. Então, olha, preste bem atenção, se você quer ser um profissional distinto dos demais, com vantagem profissional dos demais, você precisa buscar uma certificação como CFP. É muito importante para você profissional. As próprias corretoras hoje, onde os agentes autônomos de investimento são ligados, super incentivam que você tire essa certificação. Alguns até promovem cursos gratuitos para que você possa se programar e dedicar seu tempo e estudo para tirar essa certificação. Uma outra área extremamente quente e super requisitada no mercado financeiro é a área de análise, né? Um analista, ele tanto vai poder trabalhar dentro de uma corretora, ou dentro de um fundo de investimento, ou dentro de um grande banco, ou até mesmo dentro de uma casa de análise. Esse profissional, ele vai se debruçar dentro das demonstrações financeiras contábeis de uma determinada empresa e de repente fazer uma recomendação de compra ou de venda daquele ativo. Esse profissional, ele se dedica especificamente a estudar o mercado, estudar a empresa e como ela se relaciona e qual que é a dinâmica dessa empresa dentro de um mercado. E se vai valer a pena ter esse ativo dentro do portfólio de um cliente ou não, ou se uma determinada corretora vai emitir uma opinião de compra ou de venda, entre outras atitudes que ele vai poder tomar dentro de um determinado contexto de mercado. Por isso, existe uma certificação extremamente específica e técnica para esses profissionais, que é o CNPI, que é aplicada pela APMEC. A gente vai, num próximo vídeo, entrar no detalhe de cada uma, estrutura, conteúdo, tempo dedicado a cada uma dessas provas. Mas é importante você saber que essa é uma certificação, sim, obrigatória para quem quer ser analista do mercado financeiro. Uma outra área extremamente importante do mercado é a área de gestão. E os profissionais que querem trabalhar com gestão de investimento, existe uma prova também para eles, é a prova CGA. Antes essa prova, ela era uma prova única. Você submetia um exame, se você passasse, você estava habilitado para trabalhar como gestor discricionário de uma carteira específica de um cliente ou um gestor de um fundo de investimento, que a gente vai trabalhar mais essa ideia aqui. Hoje, porém, houve uma mudança na aplicação da prova. Você precisa submeter a 3 exames prévios. Na verdade, você submete a 2 anteriores e a própria CGA, é o CGE, o CFG e o CGA, como componentes de uma só carreira. Então, se você quer trabalhar com fundo de investimento, se você quer trabalhar com family office, por exemplo, se você quer trabalhar com gestão discricionária de carteira, o CGA é um grande caminho para você. Falando do Family Office, que o Matheus comentou aqui, o que é um Family Office? Em primeiro lugar, né? É um escritório que vai cuidar da gestão patrimonial de uma determinada família ou de algumas famílias, no caso de um multifamily office. Tem determinados indivíduos que têm um patrimônio grande e precisa de uma estrutura, de um mini fundo para cuidar dos recursos daquele cliente. E como você tem um gestor que está tomando as decisões por esse cliente, você precisa ter um profissional certificado. Hoje o CGA é talvez a certificação que exija mais tempo e maior profundidade de conteúdo aplicado no Brasil. Por ter essa exigência, é considerado uma prova padrão ouro hoje no mercado financeiro e que vai te dar subsídio
para trabalhar obrigatoriamente como gestor, mas também se você quiser trabalhar em outra área, como planejador, como assessor de investimentos, é uma certificação que com certeza vai te colocar no patamar diferenciado. E geralmente um gestor CGA ele está dentro de um fundo de investimento ou de um family office, mas ele pode trabalhar também com gestão discricionária, onde ele vai atender um indivíduo especificamente, criar para ele uma política de investimento, traçar um portfólio e acompanhar o mercado. Mas ele vai ter um contrato diretamente com esse cliente e para isso ele precisa sim ser um gestor CGA. A diferença em termos de remuneração, que é muito perguntado para quem quer atuar nessa área, é que um gestor CGA ele vai poder cobrar, por exemplo, uma taxa de administração e uma taxa de performance, por exemplo, sobre o patrimônio de determinado cliente. Então, sem dúvida, se você quer se diferenciar, ter uma certificação padrão ouro, não deixa de olhar com carinho para essas 3 certificações de gestão: CGA, CGE e CFG. Gabriel falou de um ponto extremamente importante, que é a parte da remuneração do gestor, do assessor de investimento, do consultor financeiro. E eu queria falar sobre a distinção operacional de cada um deles. Existe uma diferença importante. Por exemplo, o gestor de fundo, o gestor de family office, ou até o gestor discricionário, que vai atender a realidade específica de um cliente, ele não tem a obrigatoriedade de trabalhar com uma instituição específica. Ele, do contrário, tem um contrato de prestação ali de serviços com o cliente. Ele vai assessorar esse cliente em todas as contas bancárias que envolvem esse determinado cliente. Por outro lado, o assessor de investimento, até o dia de hoje, ele é obrigado a trabalhar com uma instituição exclusiva. Então ele tem um contrato de prestação de serviço com a instituição e ele atende a sua base de clientes nessa instituição. Esse detalhe que Matheus citou é extremamente importante, dessa distinção entre as duas profissões, porque como um gestor, ele tem a liberdade de tomar decisões pelo seu cliente, é por isso que a certificação é de um nível de exigência maior. Então você tem particularidades dentro dessa certificação que diferenciam demais o nível de profundidade das demais, justamente pela autonomia e responsabilidade que aquele gestor vai ter sobre o seu cliente. O assessor de investimentos ele ainda precisa compartilhar das decisões com o cliente, que é efetivamente quem vai autorizar ou não uma determinada ordem de investimento é o cliente. Já o gestor toma efetivamente a decisão sem perguntar. Claro que de acordo com a política de investimentos previamente traçada. O gestor ele precisa ser o guardião daquela política, mas tem autonomia para operar, como o Matheus falou, em todas as contas bancárias daquele indivíduo. E antes da gente... Calma, eu tô me ajeitando aqui. E antes da gente prosseguir, se você está gostando desse conteúdo, dá um like para ajudar a família aqui, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. Dá sugestões de quais vídeos você quer que a gente fale, que a gente vai fazer um vídeo de acordo com aqueles comentários que vocês fizerem. A quinta área, e essa talvez uma das mais procuradas e uma das mais desafiadoras, são as certificações internacionais. São os profissionais que se habilitam a uma certificação chamada CFA. O CFA é, sem dúvida alguma, a certificação de distinção profissional mais importante do mercado no mundo inteiro. É uma certificação que tem um nível de profundidade e exigência técnica muito grande, aplicado em 3 fases, é aplicado ainda no idioma inglês. Existem poucas janelas dentro de um ano onde você pode fazer a prova. Agora, o que é super importante falar, é mais valiosa no mercado do que até um MBA na área de finanças. É uma prova que tem um custo muito alto de aplicação. Acho que quando eu fiz a primeira etapa era $1.000 já, ou quase $1.000. Na cotação de hoje. Na cotação de hoje você está me pagando uns R$6.000 por cada prova, fora material de estudo, que o próprio Bloomberg tem um material para estudo para o CFA, que na época eu acho que era uns R$3.000. Mas enfim, é uma prova extremamente valiosa, porém exige um tempo. Exige geralmente aí uns 2 ou 3 anos para que você tire essa certificação. Uma vez eu escutei de um profissional de mercado que falou para mim: Gabriel, você ter um CFA não significa que você seja o melhor, mas com certeza você vai ser ouvido pelo mercado, ouvido numa determinada entrevista de emprego. Então, se dedique para essa prova, vale a pena analisar cada parte do conteúdo, veja se ela é para você, porque é de fato uma distinção profissional. Inclusive, é bom comentar o histórico do CFA, que começou lá com Benjamin Graham. Então, não me recordo exatamente a data, mas ele queria formar uma sociedade de analistas financeiros, analistas de investimento que tivesse um padrão super premium, uma diferença completa e exclusiva do mercado. Então ele foi o guardião e o maior incentivador de se
ter uma certificação específica para esses profissionais. Lembrando, não é obrigatório que você tenha para absolutamente nada. Inclusive, se você for um CFA, se quiser atuar como gestor no Brasil, você precisa também fazer o CGA. É um CGA específico para quem é CFA, mas também precisa ter. Porém, certificação que vai te dar muita credibilidade no mercado. Eu acho que pelo nível de exigência técnica, pela complexidade que é o conteúdo, o fato também de não ser aplicada no nosso idioma, então já exigia aí um tempo de estudo. Se você não é fluente na leitura e também na fala em inglês, você já vai ter que ter um tempo prévio estudando o idioma, você vai ter que ter também um estudo sobre a própria linguagem dos negócios em inglês, se tratando de mercado financeiro, fora a exigência técnica se referindo ao mercado financeiro especificamente. Benjamin Graham é um dos principais nomes e com certeza essa prova vai acompanhar o nível técnico desse grande nome do mercado. Então, para resumir, certificações bancárias com CPA 10, CPA 20, assessoria de investimento com a Ancor, análise com a CNPI, gestão discricionária de fundo de investimento ou family office com o CGA, lembrando que tem aquelas 3 etapas, e a certificação, a tão aclamada certificação CFA, que é a certificação internacional. Mas a dica bônus de hoje é para você que talvez queira trabalhar dentro de uma instituição convencional, talvez um banco tradicional, se tratando aqui de um banco privado, mas não queira tratar diretamente com os clientes, nem com os produtos diretamente. Você queira assessorar profissionais também que trabalham no mercado. Existe uma certificação da Ambima, tá? Ela é aplicada também ali, talvez um nível um pouquinho acima da CPA 10 e CPA 20, chamada de CEA, que dá a habilidade ao profissional, também ela é qualitativa, para trabalhar com esse suporte aos profissionais que estão atendendo os clientes. Aqui, tratando dos bancos convencionais, são os gerentes. Então, esse profissional se habilita qualitativamente para trabalhar assessorando esses gerentes que vão atender uma demanda de clientes gigantesca. Então é isso, pessoal. Curte o vídeo, se inscreve nesse canal, vai ser muito importante para a gente. E deixa nos comentários se você tem alguma certificação que você quer saber especificamente, ou que a gente não comentou aqui, que a gente faz um vídeo especificamente para você.